Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vai falar com você sobre o livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. Olha só, este livro vai ser a biografia de Eurípides Barçanufo. E que literatura gostosa, pessoal! Ele me envolveu de certa forma que eu li em um dia. Não conseguia parar. Daí a importância da indicação para vocês, que realmente faz a diferença em nossas vidas. Você vai conhecer, se é que ainda não conhece, a vida de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasce em Sacramento em 1880, filho de Seu Mujico e Dona Meca. Nasce ali, ele é o terceiro de 15 filhos, nasce em família humilde, simples para a época, e ajuda na sua infância os pais. Eles vão ao local chamado Cipó, onde ele faz pescaria, ajuda as pessoas com as malas, e com o dinheirinho que ele ganhava, ele comprava livros. Sim, porque Eurípides Barçanufo era um apaixonado pelos estudos. Um exemplo. Eurípides, então, tem contato com um médico amigo de seu pai, que fica hospedado na casa, então, do Seu Mujico, e Eurípides folheia o livro. Eurípides tem curiosidade, o que é importantíssimo para um bom estudante. E mais do que isso, Eurípides tem um objetivo, que é curar sua mãe. Dona Meca tinha crises, desmaiava na igreja. Vocês vão ver depois que é porque ela tinha visões, ela era médium. Mas naquela época eram muito católicos e não tinham essa referência. E Dona Meca então tinha essas crises, a ponto da igreja dizer a ela que ela podia ficar em casa, considerando que atrapalhava ali o ritual. Olha só, e aí Eurípides vai estudando, ele quer ser médico, ele consegue, chega um momento, ele é um ótimo aluno, chega um momento que o professor chama o Seu Mujico e diz assim, não tem mais nada para ensinar para o Eurípides, ele já aprendeu tudo. Então, o senhor tem que fazer alguma coisa, ele precisa ir para algum lugar que tenha maiores ensinamentos. E aí o pai se compromete a levá-lo para o Rio de Janeiro, onde ele quer cursar medicina. Ocorre que Dona Meca passa a ter crises de desmaio muito fortes e Eurípides entende que era por conta do afastamento que ele teria, obviamente, que ter dela, da sua mãe. Então ele deixa de ir para o Rio de Janeiro para ficar com a mãe. Ele vai fazer um curso de homeopatia e nesse ínterim ele tem contato com um padre que lhe dá uma Bíblia. Olha, pessoal, naquela época não era usual o fiel católico ter Bíblia. Não é igual hoje. Naquela época só os padres podiam ler a Bíblia. E Eurípides vai ganhar uma Bíblia porque ele era muito aguerrido, católico, ia lá, ficava lá com os padres ali no púlpito, né? Ele via a missa acontecer, ajudava, auxiliava, e o padre então entrega para ele uma Bíblia. Eurípides sai com essa Bíblia embaixo do braço, e sofre até uma certa achincalhe dos amigos, e ele vai para a venda do pai, que o pai tinha um comércio, e ele começa a ler a Bíblia do Novo Testamento. E ali dessa leitura toda, ele fica em dúvida com relação às bem-aventuranças. Isso vai ficar na cabeça dele, a ponto de interrogação, ele não entende muito bem aquilo. E ele era um cara muito inteligente, só que ele não entendeu, não compreendia, não compreendeu na sua grandiosidade as bem-aventuranças. Pois bem, ele tem um tio que chama Inhô Mariano. Esse tio, ele era irmão da mãe, irmão da Dona Meca, e ele era afeito ao espiritismo. Eles moravam numa fazenda que era a Fazenda Santa Maria, onde fenômenos espirituais aconteciam, como arranhados na parede, o teto parecia que estava chovendo pedra, quando se olhava não tinha nada. Então, eles estavam muito preocupados com aqueles fenômenos espirituais, chamam o Peiró, que era um espírita que estava ali nas imediações de Uberaba,
a cidade de Peirópolis vem pelo nome de Peiró, para ele também averiguar o que estava acontecendo. Ele era um espanhol que veio para o Brasil. E Nhô Mariano, como era tio de Eurípides, passava algumas noites na casa ali de Eurípides. E quando ele ia pernoitar ali na casa de Eurípides, passava algumas noites na casa de Eurípides. E quando ele ia pernoitar na casa de Eurípides, Eurípides já dizia à mãe: mãe, fala pro tio dormir lá no meu quarto. Por quê? Porque eles tinham discussões interessantes, intelectualizadas sobre o catolicismo e espiritismo. Eurípides com o catolicismo e Nhô Mariano com o espiritismo. Certa feita eles fizeram uma discussão ali, onde Eurípides ganhou a discussão, né? Porque o próprio Nhô Mariano disse: olha, eu não consigo, eu não tenho argumentos, eu sou um homem rural, eu não tenho argumentos para suplantá-lo, você é um homem das letras e tudo, mas eu tenho uma coisa para te dar. E entrega para Eurípides Barçanufo o livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Tem comentários desse livro aqui no canal. E Eurípides Barçanufo pega o livro Depois da Morte e vai ler, vai devorar aquele livro e começa a se interessar pelo espiritismo. Ele então, com base nesse livro, aceita o convite de Nhô Mariano de ir lá na Fazenda Santa Maria. E lá na Fazenda Santa Maria acontece dois fenômenos muito interessantes. Quais sejam? Primeiro, toda a comunidade ali das imediações da Fazenda Santa Maria ia sempre nas reuniões ali no galpão. Portanto, tinha um número correto de pessoas. Era 100% de pessoas da comunidade que compareciam. Nesse dia, além das cadeiras destinadas à comunidade, que já tinha o número correto que frequentava, tinha duas a mais vagas, que era para o Eurípides Barçanufo e o seu companheiro. Portanto, a espiritualidade já o aguardava. Por que ter duas cadeiras vagas se já se sabia o número de pessoas que iam lá? Então a espiritualidade o aguardava. Quando ele chega, ele mentalmente pede, ele não fala para ninguém, é mental, ele pede para que João Evangelista venha e incorpore-se no Aristides. Aristides era aquele homem rústico, muito simples, desprovido de conhecimentos intelectuais, de educação, e nem olhava para as pessoas, não sabia nem falar direito. E ele pede então que João Evangelista incorpore-se em Aristides para explicar as bem-aventuranças. E o que acontece? João Evangelista incorpora-se em Aristides e fala de filosofia e explica como ninguém as bem-aventuranças. Coisa que Aristides jamais conseguiria porque não era letrado. E a partir desse momento, Eurípides Barçanufo se torna espírita. Ele vai mais uma segunda vez à Fazenda Santa Maria, onde encontra-se ali com o espírito Vicente de Paulo. O espírito Vicente de Paulo diz a ele que ele adira-se ao espiritismo e que ele vai sofrer muitos abalos, preconceitos por parte da comunidade por ter aceito ali o espiritismo. E você vai ver então no livro o que acontece com ele, né? Na verdade, ele tinha uma escola, era o Liceu Sacramentano. Com a adesão dele ao espiritismo, ele vai perder os seus alunos, vai perder os professores. E ali ele recebe Maria de Nazaré. Quando ele está para fechar a escola, ele recebe Maria de Nazaré, que diz a ele: troque o nome da escola, Liceu Sacramentano é resquício da vaidade, coloque Colégio Allan Kardec. Nas quartas-feiras, ensine o evangelho de meu filho e abra uma disciplina de astronomia. Mais do que de repente, Eurípides assim procede e a escola torna-se um polo educacional jamais visto à época. E por quê? Porque Eurípides Barçanufo, inspirado pelo alto, era o pedagogo do amor e pregava na sua escola a lei maior de amor, justiça e caridade, numa época
caro seguidor, em que os alunos eram castigados, tinha palmatória, ajoelhava no milho caso não fizessem as suas tarefas. Eurípides Barçanufo pregava o amor, pregava a justiça, ensinava aqueles que sabiam mais e ensinava aqueles que sabiam menos, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Ou seja, ele era justo. Sem saber, Eurípides Barçanufo seguia os passos do suíço Pestalozzi. Olha a influência do alto, olha a influência espiritual. E a trajetória de Eurípides na educação vai reverberar na cidade, na região, no Brasil. Os alunos de Eurípides Barçanufo davam um show na época dos exames finais, muito bem relatado aqui no livro. O livro também vai relatar para você a questão envolvendo um processo criminal sofrido por Eurípides Barçanufo, por supostamente estar exercendo ilegalmente a medicina, e você vai ver que o alto interfere, porque Eurípides realmente não exercia ilegalmente a medicina. O alto interfere e o processo, você vai ver, vai terminar por prescrição, porque não havia juiz para julgar, os juízes se declaravam suspeitos. Você vai ver aqui no livro também a influência de Eurípides Barçanufo na saúde, através de uma farmácia. E você perceberá o dia a dia dele aqui na farmácia, a questão do amparo aos doentes. O livro também aborda a importância mediúnica de Eurípides Barçanufo, que era um médium psicofônico, um médium completo. Ele fazia desdobramento, ele fazia bilocação, que era estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o livro ele vai te mostrando através de exemplos o que essa mediunidade ajudou, como essa mediunidade ajudou as pessoas. Então, é uma biografia que você não pode perder. Eurípides influenciou a educação, a saúde, a caridade, o espiritismo, porque Eurípides funda o Centro Espírita Esperança e Caridade em 1907. Você vai ver que Eurípides foi vereador, tendo trazido para Sacramento uma usina hidrelétrica e trouxe então a eletricidade para a cidade. Enfim, um livro que vai narrar com presteza e com uma literatura tão refinada que você não consegue parar de ler. Eurípides falece em 1918, vítima da gripe espanhola, mas trabalha até o último momento. Então, vai aqui essa dica para que você não perca esse livro que traz a biografia desse grande médium que foi Eurípides Barçanufo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!